Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje no nosso último dia do curso de política, curso básico de política, né? Foram encontros extremamente enriquecedores, extremamente interessantes. Tem uma calopsita aqui pousando no meu ombro, não reparem, é assim mesmo. Quando a gente faz. Regra tirando, né? Quando a gente. O contra-regra acabou de tirar o troço daqui, porque assim. Então, foram encontros, foram hoje 14 encontros hoje, Márcio, você contou, né? Isso. Foram 14 encontros, extremamente prazerosos e extremamente instrutivos. Então, nós estamos muito felizes de termos passado, cumprido essa missão, essa tarefa extremamente prazerosa e enriquecedora. E eu espero que vocês continuem divulgando, porque está tudo no canal, tanto do professor Márcio quanto no meu, então, se vocês podem continuar multiplicando, tá bom? Márcio, eu vou entrar aqui ao vivo no Instagram, tá? Aí você vê aí, porque... Geralmente dá um atraso aqui, assim que entrar. Pronto. Porque eu tô falando aqui para poder dar o tempinho do Instagram entrar. Eu já estou ao vivo no Instagram. Boa noite, pessoal do Instagram. Estamos aqui na nossa última aula do curso básico de política. Eu acho que essa aula hoje está prometendo. Todas as aulas foram extremamente interessantes, mas essa finalização dele foi muito enriquecedora. Eu até peguei umas partes para falar no seminário que eu vou fazer domingo, viu? Porque eu achei que tem umas coisas assim bem interessantes para a gente estar debatendo. O curso de política, ele foi baseado no livro de João Baldo Ribeiro, Quem Manda, Como Manda e Por que Manda. Quem tiver interesse e quiser, né, aprofundar mais ainda, pode ler o livro. Acho que ele tem PDF disponível, não é isso, Márcio? Uhum. E vocês podem estar buscando aí e se aprofundando e se apropriando, tá bom? Eu estou dando uma enroladinha para poder entrar no Instagram, para você começar já com o Instagram ao vivo, porque senão... Já estou solicitando. Está solicitando, pronto. Então, venha de lá. Pronto, mas você só fez agora. Pronto, já está girando. Vamos estar, então, no YouTube, no Facebook e no Instagram, sendo que esse programa, repito, ele é gravado. Olá, Márcio. Olha você aí no Instagram. Já estou lhe vendo. Pronto. Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Já tem gente entrando aqui no Insta, já tem gente no Face e no YouTube. Márcio, a palavra é sua, retomando o que você prometeu no encontro passado, né? Fazer uma rápida análise aí do bolsonarismo. Pois é, a gente... Bom, primeiro, boa noite a todo o pessoal que está aí, que acompanhou todas as semanas, pessoal resistente. E vocês notaram que, apesar de eu, às vezes, soltar uma ironia, uma piada, mas eu evitei fazer análise de conjuntura. O que é isso? Falar do momento atual, sobre como está a política no país. Por outro lado, vocês também perceberam que a gente, na ciência política, como tem esse nome ciência, a gente tenta racionalizar, tenta encontrar a inteligibilidade, entender a racionalidade por trás das ações políticas. Muito bem, mas nós estamos num momento em que nós somos governados por pessoas ou por uma família que muitas vezes você não consegue encontrar racionalidade em algumas ações. É muito difícil, por vezes, encontrar que razão, que motivo tem certas ações. Isso me incomoda muito, isso sempre me incomodou muito. E, recentemente, nos últimos meses, aí, tem aparecido na imprensa textos, falas de um professor da UERJ, chamado João César de Castro Rocha. E eu vou basear essa análise do bolsonarismo num artigo dele que saiu na Folha
de opinião chamado bolsonarismo é a mais perversa máquina de destruição de nossa história republicana. Tá? Qual é o argumento do autor? O argumento do autor é mais ou menos essa preocupação que eu falei. A gente tem que se preocupar em tentar encontrar os porquês, encontrar a racionalidade nas ações. E aí, o que ele propõe? Ele propõe que o bolsonarismo se baseia num tripé. A primeira perna desse tripé é a doutrina de segurança nacional. A doutrina de segurança nacional foi desenvolvida na Guerra Fria, e a função é proteger a nação dos inimigos externos. Então, a doutrina de segurança nacional se baseava em identificar o inimigo e eliminar o inimigo. Tá? Essa doutrina foi ensinada na Escola Superior de Guerra por algum tempo e principalmente dentro da ditadura militar. Tá? Essa doutrina levou os governos militares a promulgarem 4 leis de segurança nacional. Tá? A última, inclusive, está vigente, a de 1983, e vocês devem ter ouvido nas notícias nas últimas semanas que esse governo tentou usar a DSN, a Doutrina de Segurança Nacional, para ir atrás dos críticos do governo. Mas tem uma das versões, a de 69, da Lei de Segurança Nacional, que na verdade é o Decreto-Lei de 29 de setembro de 69, que é o mais duro, mas que também é o mais lembrado pelo bolsonarismo. É uma lei de segurança nacional que institui 14 artigos dela, instituem a pena de morte no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas ali, durante 10 anos, mais ou menos, entre 69 e 78, em que esteve vigente essa lei, nós tínhamos a previsão de prisão perpétua e de pena de morte no Brasil. Tá? Para vocês terem uma ideia, vocês encontram no portal da Câmara dos Deputados essa lei. Vou dar um exemplo aqui de um artigo. Olha, artigo 39. Incitar a guerra ou a subversão da ordem político-social, a desobediência coletiva às leis, a animosidade entre forças armadas ou entre essas e as classes sociais ou instituições civis, a luta pela violência entre classes sociais, a paralisação de serviços públicos ou atividades essenciais e o ódio ou a discriminação racial. Incitar essas coisas, pena, reclusão de 10 a 20 anos. Com exceção do ódio ou discriminação racial e paralisação de serviços públicos, se desse incitamento à guerra, desobediência coletiva às leis, etc., a luta de violência entre classes, se você incitar isso e decorrer alguma morte, a sua pena é pena de morte. Então, olhe bem, incitar a luta pela violência entre classes sociais. Isso é muito vago, isso é muito amplo. Seria muito fácil enquadrar qualquer pessoa qualquer crítico ao regime nesse artigo. Então, era uma lei muito forte, muito pesada. Tá? Mas o ponto principal que eu quero pegar da lei, ou da doutrina de segurança nacional, é identificar o inimigo, destruir o inimigo. Ponto. Segundo elemento é o seguinte: quando a ditadura acabou, foi escrito um livro chamado Brasil Nunca Mais, que teve muita repercussão no Brasil e no exterior, porque ele reunia relatos de vítimas da ditadura, tá? Só que relatos usando os próprios documentos oficiais das Forças Armadas. Então, esse livro Brasil Nunca Mais foi o primeiro documento que a gente teve que explicitava as torturas, o desaparecimento de adversários políticos na ditadura, os assassinatos de adversários políticos na prisão, aquela coisa de jogar do helicóptero,
né? Tudo isso estava documentado. Mais importante do que está no livro é utilizar documentos oficiais das Forças Armadas. Tá? Isso foi logo na saída da ditadura. Os militares reagiram. E qual foi a reação deles? Eles, entre 1986 e 89, escreveram um livro em resposta ao Brasil Nunca Mais. Um livro contrário ao Brasil Nunca Mais. E por ser um livro contrário, o nome dele é Orville, que é livro escrito ao contrário. É incrível, mas isso existe. Tá? Acredite. Isso existe. Se você colocar agora no seu Google Orville completo, você vai pegar o PDF bonitinho ali. Tá? Ou no site A Verdade Sufocada. Por favor, não acreditem nesse site, tá? Não acreditem em nada desse site. Mas quem quiser ler o livro está lá. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia, eu dei uma olhada no livro, não li inteiro, um catatau de 950 páginas, mas logo na introdução, a introdução descreve 3 casos de guerrilheiros ou simpatizantes dos guerrilheiros durante a ditadura que foram mortos ou abandonados pelos próprios companheiros. Então, a tentativa é mostrar que quem trouxe a violência para o país foram os grupos armados. Tá? Inclusive, a última sessão dessa introdução tem o título Violência Nunca Mais, numa referência ao livro Brasil Nunca Mais. Eu vou ler 2 trechinhos curtos. São marcos como os descritos, frutos de mentes deturpadas pela ideologia, que balizam o caminho sangrento e estéril do terrorismo, que por quase uma década enxovalhou a cultura nacional, intranquilizando e enchendo de dor a família brasileira. E termina essa introdução com como gostaríamos de poder crer que esses atos cruéis de assassinatos premeditados, assaltos à mão armada, atentados e sequestros com fins políticos e qualquer tipo de violência à pessoa humana não viessem a ocorrer no Brasil nunca mais. De novo, Brasil nunca mais. Tá? Então, esse livro não foi levado muito a sério. Boa noite, Herbert. Por pesquisadores, por historiadores, mas foi levado a sério por um pequeno grupo de militares ali dentro do Exército Brasileiro, incluindo o nosso capitão. Até o autor escreve que esse é o livro de cabeceira da família Bolsonaro. Eu duvido muito, eles não devem ser capazes de ler 950 páginas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que eles não leem. Mas, enfim, o que esse livro faz? Então, esse livro, o Orville, pega relatos de atividades terroristas no Brasil, mas eles constroem uma narrativa, não são casos jogados. Eles constroem a seguinte narrativa, que desde 1922, com a fundação do Partido Comunista do Brasil, acho que é o Partido Comunista Brasileiro, desde 1922, o comunismo internacional tem agentes dentro do país tentando tomar o poder. Tá? E eles citam 3 tentativas de tomada do poder de forma violenta por parte dos comunistas, a intentona comunista, tal, por exemplo. Mas o que o livro afirma? Que lá, por 1974, os grupos terroristas fazem uma autocrítica e percebem que não vão conseguir fazer a revolução do proletariado sem ganhar as mentes e corações dos brasileiros. Então, eles decidem se juntar a uma esquerda mais moderada, porém utilizando técnicas de infiltração ideológica no Estado brasileiro, nas instituições, na igreja, tá? Então, essa ideia vocês já devem ter ouvido, de que a esquerda
está em todos os lugares. O nosso querido Abraham Weintraub falava que os banqueiros são comunistas, que os banqueiros? Que viagem é essa? Ele que falava. viagem é essa? Nosso queridíssimo, queridão. Essa eu tô para ver, banqueiro comunista, eu tô querendo ver. Comunista, né? Por quê? Porque nessa ideologia deles, nesse livro, nesse Orville, o que foi narrado, a narrativa que foi criada, é que as esquerdas desistiram da luta armada, mas foram se infiltrar na imprensa, no entretenimento, na educação e em instituições do Estado. Então, antes até de ser eleito, ainda em campanha, falou que a gente tem que ter o mundo de 50 anos atrás, ele não estava mentindo, ele não estava exagerando, ele estava passando exatamente a visão de mundo que eles têm, que é ter que trazer o país para uma situação de antes do momento em que os comunistas se colocaram em todas essas instituições. Tá? Então, isso traz para a gente uma outra racionalidade. Quando a minha preocupação, por que ele quer destruir o Estado? Os militares não eram liberais. O governo militar era estatista, tinha bastante, foi criada bastante empresa estatal, era um regime fechado para o exterior, defesa da indústria nacional, e ao contrário, parece que ele quer destruir tudo isso. Por que ele quer destruir tudo isso? Porque tudo isso não é o que era antes. Porque as instituições, as universidades, a Igreja Católica, são instituições que estão infiltradas por comunistas. Segundo eles. Aí. Qual é o terceiro pé desse tripé? Aí entra o Olavo de Carvalho. O Orville não foi um livro que foi espalhado, que fez sucesso, como eu disse, é uma pequena quantidade de militares que pegou aquilo. Precisava ter um apelo popular, uma expansão popular para isso, e para tempos democráticos. E aí Olavo de Carvalho é peça-chave aí em fazer essa passagem de comunismo para globalismo, para associar comunismo e globalismo. E para ter uma linguagem própria, que é aquela linguagem dele esculachada, mas que é popular, e poder popularizar esses conceitos. Então, eu lembro eu nem lembro que livro foi, a primeira vez que eu li Olavo de Carvalho, foi no começo da década de 90, em 91, e ele já tinha livros escritos. Eu lembro que nesse livro, em particular, duas coisas me chocaram muito. Uma delas foi ele fazendo a afirmação de que a população negra fica falando da sua escravização, mas que foram só 300 anos, enquanto que outros negros, que eram os egípcios, escravizaram os judeus por 1000 anos, sei lá. Como se uma coisa justificasse a outra, a começo de conversa. Né? Só 300 anos, né, de escravidão, que bobagem. Outra coisa que eu fiquei chocado, e que faz sentido dentro dessa ideia que eu acabei de colocar do Orville, é o Olavo dizendo que os casos de pedofilia na igreja, estava num momento que estava crescendo as denúncias de casos de pedofilia na Igreja Católica, eram o seguinte, porque na década de 70, a KGB, Polícia Secreta da União Soviética, infiltrou jovens gays, misericórdia, para serem seminaristas na Igreja Católica, para destruir, para infiltrar a igreja. Percebe? E o que isso tem a ver com pedofilia? Se isso fosse verdade, eu estou querendo entender a lógica. O que homossexualidade tem a ver com pedofilia? Pois é. Mesmo se fosse verdade. Bom, em todo caso, aí, quando a gente junta esses três elementos, a gente consegue entender melhor essa racionalidade. Só mais uma coisa que eu não falei aqui ainda,
e que toda vez eu penso que eu preciso falar. Hoje, com essa coisa de globalismo, a ideia de que a globalização é um modo que o comunismo internacional arranjou de se expandir, aconteceu um fenômeno interessante, esquisitíssimo, que é Jorge Soros virou bandido para a direita. Quando eu fiz minha graduação em Ciências Sociais, eu lembro que em 1997 eu fiz uma matéria que chamava Nação e Globalização, com o maravilhoso antropólogo José Carlos Santos. E a gente leu textos em que a gente, de esquerda, o nosso demônio era o Soros. O Soros representava a economia, o capitalismo financeiro transnacional. Ele especulou contra a Libra, ele ficou milionário especulando contra uma moeda forte que era a Libra, né? Ou ficou mais milionário, né? Então, para mim é completamente insano ver a direita falando que Jorge Soros é o financiador da esquerda mundial. É absolutamente insano. Agora eu encontro essa racionalidade, né? Esses inimigos comuns, esse comunismo que foi transformado em globalismo, né? Então, juntando todo esse caldo, a gente percebe que mais importante para Bolsonaro do que governar é destruir o Estado, é destruir as universidades, e aquelas coisas que a gente acha que são cortina de fumaça, às vezes. Lembra que quando sim. Acontece alguma coisa com o filho de Bolsonaro, a gente brincava, e o Weintraub vai falar alguma asneira para desviar a imprensa. Pode até ter essa função tática, mas no fundo, os objetivos dele estão ali. Ministério da Educação, Cultura, Damares, Mulheres, Direitos Humanos e Relações Internacionais. É mesmo o foco do bolsonarismo. É mudar essas relações, destruir o que está infiltrado e reconstruir outras relações. Tá? Então, eu vou repetir, eu baseei este trecho da fala num artigo da Folha de São Paulo, do professor João César de Castro Rocha, da UERJ. O nome do artigo é O Bolsonarismo é a mais perversa máquina de destruição de nossa história republicana. Tá? Eu acho que é um artigo que consegue... Eu concordo com muito do que está ali, nem tudo, mas com muito do que está ali, e me parece que consegue mapear essa racionalidade tão difícil da gente trazer, né? Pelo menos eu fico feliz de conseguir entender, né? Porque é difícil, é muito difícil entender. Mas, professor Márcio, assim, ok, existe esse grupo que baseado nesse tripé aí que você trouxe também do bolsonarismo. Agora, como eles conseguiram cooptar a população? Onde é que está o furo aí que a população passa, então, a acreditar e a repetir essa narrativa absurda, né, de que banqueiro é comunista, de que os comunistas se infiltraram no mundo inteiro? Imagina, eles fazem uma inversão, que, na verdade, a globalização é fruto do capitalismo, né, que se expande, e eles fazem uma inversão completa, e faz o discurso, e as pessoas acreditam nesse discurso, muitas pessoas, não todas as pessoas, claro, né, mas foram 57 milhões de votos, e mais os que se abstiveram, que eu considero que votaram também, só não tiveram coragem de assumir, porque, né, essa coisa é o tipo isentão, né? Não é culpa minha, eu não fui lá votar. Sim, você que não foi lá votar, colocou ele também, porque se tivesse votado em outros candidatos, ele não estaria aí. Então, você não está isento, a responsabilidade também é sua. Como é o que está falta, ou que brecha foi essa que eles encontraram na população em geral para conquistar essa votação expressiva?
Aí, nos últimos anos, primeiro que Bolsonaro vem de uma construção... só um minuto, Herbert. Não, eu não sei o livro dele, não. Tem um artigo dele na Folha, do João César de Castro Rocha, chamado Bolsonarismo é a mais perversa máquina de destruição de nossa história republicana. Tá? Se você procurar por João César de Castro Rocha, você encontra entrevistas dele também no YouTube e tal. Bom, eu ia dizendo, a construção, na verdade, a construção do bolsonarismo foi até que rápida, mas certas desconstruções foram muito longas. Então, a demonização da esquerda encontrou paralelo, enquanto esses grupos, ainda minoritários, já demonizavam a esquerda, isso encontrou paralelo nos grupos majoritários, como a imprensa. Né? Quer dizer, desde Lula assumiu em 2003, é isso? 2000... Foi, 2002, 2003. Acho que a eleição foi em 2002, ele assumiu em 2003, isso. Quer dizer, desde 2005, que já tinha estourado o mensalão, que todos os dias. Em todos os... E não era só uma vez, eram todos os dias, em 3 doses. A posologia era essa, porque passava no Jornal da Manhã, no Jornal da Manhã, no Jornal da Noite. Todos os dias se falava mal da esquerda. Não, ninguém nunca falou, num jornal nacional qualquer, que a maior parte de condenados da Lava Jato, por exemplo, é do PP e não do PT. É do PP, da onde veio Bolsonaro, né, um dos partidos que Bolsonaro passou, e que hoje é ali o centrão, né, acho que hoje o líder do governo é do PT, na Câmara. Isso não se fala, foi sempre a esquerda demonizada. Agora, essa imprensa tinha seus preferidos, que era essa direita branda, né, o neoliberal, o PSDB. Esse último crescimento do bolsonarismo veio com os votos do PSDB. Né? As pessoas desistiram de votar no PSDB e foram para Bolsonaro. Né? E aí, como isso acontece? Bom, hoje 20 de agosto de 2020, foi preso e já liberado, por pagar sua fiança de $5 milhões, o Steve Bannon, que é a mente que esteve por trás do Brexit e da eleição de Trump. E que Eduardo Bananinha tem um monte de fotos junto com ele. Então, é o idealizador da campanha aqui também. Né? Então, também ele idealizou um novo modo de fazer campanha, que eu já citei aqui o Ciro Gomes, no programa da Leda Nagli, falando. Ele identificou muito bem, o Ciro identificou muito bem, né, que antes você, na política, achava que tinha que agradar um pouquinho a cada grupo. Vou defender segurança pública, vou defender isso, vou defender aquilo, vou defender aquilo outro. Né? E a estratégia do Bannon não é essa. A estratégia que o Bannon ensinou à direita é a estratégia oposta. Você se sectariza. Você vai para um grupo pequeno. Né? O Bolsonaro tem só 30%, 25% o bolsonarismo. É o suficiente para ele. Ele agrada esses 25%, e aí, como eu já falei aqui, eleições em turno, normalmente você vota em quem você odeia menos. Então, se tiver uma rejeição muito grande contra o outro, você estando com 25%, você chega no segundo turno e ganha do outro. Ó para Herbert aí, ó. Virou cara. Sei disso não, viu, Herbert? Sei disso não. Ô, Herbert, você percebeu que a gente está passando a mensagem subliminar do curso básico de política até 14 episódios, né? Não foram 13, foram 14. A gente está implicitamente dizendo que a gente é cirista e não quer falar. Fale por você, viu, professor Márcio? Bom, agora, feito isso, eu queria voltar para o livro do João Ubaldo, passar por esse último capítulo, que é mais simples, mas também é onde ele coloca mais claramente a sua própria posição,
e depois eu vou terminar com um trechinho de uma fala que alguns dos meus alunos já conhecem. Mas vamos lá. O capítulo chama Quem Manda e Como Manda. E o João Ubaldo já começa o capítulo dando na nossa cara: não importa o que lhe digam, quem manda é quem está levando vantagem. O mandar, como tudo mais, é relativo, mas o critério de levar vantagem sob qualquer sentido, em qualquer situação, é suficientemente elucidativo. Se do nosso ponto de vista alguém leva vantagem sobre nós, mesmo que não leve vantagem sobre outros, estará mandando. Boa noite a quem está passando agora. Boa noite. Cris, tomara que esteja tudo bem aí na sua casa, Cris. E aí, o João Ubaldo fala, olha, é muito legal falar sobre fraternidade, somos todos iguais. Aqui na pandemia a gente viu isso muito, né? Não, a doença não escolhe. Escolhe. A doença não escolhe, mas a sociedade escolhe. Muito bem. Sim. Então, ele fala, reconhecer os irmãos é sempre suspeito quando esse reconhecer envolve, de nossa parte, a aceitação de contingências duras e da outra parte não envolve nada além de palavras. Então é muito bonito alguém chegar e falar que nós somos iguais, nós somos irmãos, enquanto você está penando e essa outra pessoa está só falando. E o João Ubaldo diz, e se achamos que estamos melhor em nossa vida modesta e privada de tantas coisas que os ricos consideram essenciais e sem as quais não podem viver, devemos lembrar que, com isso, estamos tendo a opinião mais conveniente para os que mandam, que conseguiram fazer nossa cabeça com eficácia. Então, é o capítulo anterior, a aula anterior, que foi sobre ideologia. Quando a gente assume a ideologia do dominante, fica muito fácil para ele, né? E o João Ubaldo vai além, fala o seguinte, que São Francisco de Assis foi um exemplo de abnegação e desapego dos bens materiais. Só que é o seguinte, ele renunciou àquilo. Porque ele tinha, né, para renunciar. Não foi imposto a ele. O pobre e o despossuído não renunciam. Eles não agem em função de valores mais altos, voluntariamente escolhidos. Com eles não se trata de uma renúncia, de uma abdicação. Trata-se de um ato forçado que não tem a dignidade, a liberdade e a força da abdicação. Ao pobre, portanto, é negada a dignidade de renunciar. Ele é obrigado a mergulhar na pobreza de nascença e se convencer de que está melhor assim. E, finalmente, como a gente viu ao longo dessas aulas todas, o monopólio da coerção, o monopólio da violência física está, pelo menos em tese, no Estado. E é exatamente por essa razão que as classes dominantes ambicionam a conquista de posições dentro da estrutura do Estado. Pretendem conquistar o governo. Então, quando a gente está falando em classes dominantes, é muito importante que a gente entenda isso, porque na linguagem comum, a gente costuma pensar que o político manda. Mas veja bem, o político é um instrumento de outros. Quando é a classe dominante que pretende chegar a conquistar o governo e posições de Estado. Tá? O pessoal do Insta está falando que está travando. Tomara que... Eu não sei. Tá? Então, o ponto é, as classes dominantes vão tentar colocar pessoas lá que defendam os seus interesses. E é por isso que nós, classes dominadas, ou subalternas, ou médias, precisamos colocar lá pessoas que representem os nossos interesses. E aí é importante, é claro, eu vou citar diretamente o João Ubaldo, é claro que, se é o Estado que detém a posição formal de poder, é necessário que vejamos, como temos aprendido a ver, quem está por trás do Estado. Quem ele representa basicamente. Como dissemos acima, quem manda é quem está levando vantagem. Então, não é difícil inferir a quem o Estado serve. Basta ver quem está bem mais servido dentro da sociedade. Quem está mais bem servido é quem está mandando.
não importa o que lhe expliquem em contrário. Então, quando começa a pandemia e imediatamente é liberado o empréstimo compulsório lá dos bancos, no valor de R$1 trilhão para os bancos, enquanto que se passa esse perrengue todo para distribuir R$600 para a população, que não vão chegar em 1 trilhão, mas nem... Não chega. Né? Nem perto de trilhão, como é que o Ciro fala, Herbert? Trilhão com T de... Eu não lembro como é que ele fala. Trilhão com T de Taturana, sei lá. Então, aí a gente vê quem está levando mais vantagem, quem é que está mandando ali por trás. Tá bom? Professor Márcio, isso é uma coisa tão importante porque as pessoas demonizam a política e os políticos e não conseguem compreender que o político ele é representante, ou a maioria dos políticos acabam sendo representantes desta classe dominante. Acabam a serviço. Então, quem está mandando de verdade por trás dos políticos? É a mesma lógica da corrupção. Se fala de corrupção dos políticos, mas não se toca na corrupção da iniciativa privada. Fica parecendo assim, que no político só tem bandido e a iniciativa privada só tem bons empresários, honestos, trabalhadores e pessoas de bem. Não se fala. Com os impostos. E que sofre com os impostos. Então, pergunto, quem corrompe o político? Essa é uma pergunta que as pessoas têm que se fazer, né? E eu acho... Isso, essa é a pergunta. Esse político vai defender que interesse? Exatamente. Pode parecer superficialmente que é o meu, aquele interesse imediato de, sei lá, vereador em cidade pequena comprar saco de cimento para a pessoa. Poxa, esse cara está defendendo meu interesse. Não, ele não está defendendo seu interesse. Ele está fazendo uma coisa individual, enquanto que ele deveria fazer uma coisa coletiva. Uma coisa é você, um candidato a vereador, comprar um saco de cimento para você acabar de construir seu cômodo. Outra coisa é o candidato a vereador aprovar uma lei municipal que possibilite que você e seu vizinho e as outras pessoas na mesma condição consigam um financiamento, por exemplo, para uma casa própria. Tá? E lembrou, foi a elite empresarial que comprou os políticos na Lava Jato. Quer dizer, é isso. Os casos de corrupção, salvo raríssimas vezes, têm sempre o pé privado. É sempre uma licitação, alguma coisa assim. E a gente tende a esquecer disso. Né? E a mídia tende a fazer isso. E o interessante é que o recurso que vai para essas empresas é infinitamente maior do que o que é passado para o político corrupto. Porque é um percentual, sim, porque eles não vão deixar de levar vantagem. Claro. Já que ele está falando de vantagem. Então, se eles dão 5, não sei quantos milhões, porque esse pessoal só fala em milhão, enquanto a gente fala em 1.000 conto, 2.000 conto, eles só falam em milhão, eles não vão repassar 4, 5 milhões para um político, por exemplo, para não render quantos milhões eles têm para poder fazer esse repasse para o político. Quanto eles não ganham? E é dinheiro público, e é corrupção. Sim, porque eles viciam as licitações e enriquecem com dinheiro público e ainda fazem discurso de bons empresários competentes, por isso que eles conseguiram chegar lá. É isso aí. É isso aí. Além disso, o João Ubaldo chama a atenção para a gente de que cada vez mais você tem uma diferença entre quem detém a autoridade para as decisões e quem tem o conhecimento para tomar as decisões. Então, por exemplo, um presidente da República, e aí eu não estou falando do nosso, mas qualquer um, não tem conhecimento de todas as áreas. Ninguém tem conhecimento sobre economia, sobre área energia nuclear, como ele dá o exemplo, saúde pública. Quer dizer, ninguém tem todos esses conhecimentos. Então,
você elege um presidente, mas esse presidente escolhe técnicos, entre aspas, né? Escolhe nem sempre os políticos escolhem técnicos. Aliás, quase sempre lugares chaves não são escolhidos pelos melhores técnicos. Os melhores técnicos não são escolhidos, né? Não são escolhidos. Mas, de qualquer forma, né, o ponto que o João Baldo está querendo levantar é o seguinte: você votou num presidente. Você não votou... Vamos pegar o exemplo real nosso aqui. Alguns bolsonaristas votaram no Bolsonaro, algumas das pessoas que votaram em Bolsonaro não são necessariamente bolsonaristas, mas votaram por conta do nome do Guedes. São liberais, tá? Agora, boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro não votaram no Guedes. Uma boa parte das pessoas que votaram, sei lá, no Lula, não votaram no Gilberto Gil, que foi o primeiro ministro da Cultura. Então, o que o João Baldo está querendo chamar a atenção é que o representante eleito acaba tendo seu poder diluído em outras pessoas que não foram eleitas, que foram escolhidas por ele. Né? Então, o resultado disso é que o controle das decisões públicas cada vez mais foge dos eleitos e, portanto, cada vez mais perde a representatividade. Tá? Herbert, a Tabata também. O Herbert falou, Ciro parece que sabe sobre muitas coisas. A Tabata também parece que sabe sobre muitas coisas, né? Ela fez física nuclear e ciência política. É bacana isso. Eu acho bem bacana essa formação dela. Pena que, né? Há controvérsias aí com a pessoa aí. Agora, certamente Ciro é um cara competente, agora tirando a encheção de saco de um para o outro, Ciro é um cara competente. Lula deu uma entrevista aí, acho que hoje, falando que o Ciro não devia ter ido para Paris, né? Ele devia ter... Ficado aqui lutado. Foi feio. Né? Mas tanto ele foi ministro de Fernando Henrique, como foi ministro de Lula, né? Tem um caso ótimo, que eu queria ser um mosquitinho para estar vendo o Ciro, que ele é muito engraçado, estriônico, né? Coronelzão estriônico. E deve ter sido muito engraçado a reunião que eles estavam lá discutindo a transposição do São Francisco, que começou no Lula, né? O Bolsonaro tirou foto ali, como é que é aquela pose? Com um trechinho da transposição, mas começou lá atrás. E o próprio Ciro conta que teve uma reunião em que eles estavam discutindo o trajeto da transposição e tal, e a Marina veio e falou, mas olha, tem um problema, porque tem os peixes aqui da bacia embaixo do São Francisco, quando a gente conectar lá em cima, vai ter outros peixes que são um pouco diferentes, e aí eles vão cruzar, e vai dar problema, e não sei o quê. E aí o próprio Ciro disse, falou, pô, Marina, a gente falando aqui da transposição do Rio, você vem me falar de suruba de peixe, porra? Mas, enfim, o ponto que o João Baldo está querendo chamar é que cada vez mais as pessoas que a gente elege acabam tendo o seu poder diluído. E isso significa que as nossas escolhas políticas e a representatividade das nossas escolhas acaba sendo diminuída. Finalmente, aqui para o João Baldo, e aí eu vou ler o finalzinho, o último parágrafo do livro. Vale a pena. A dominação mais forte e mais difícil de vencer, até porque é comum que não a queiramos vencer, é a que se faz pela cabeça. Quando nossa cabeça não tem autonomia, quando, mesmo que não notemos, pensam por nós, aí estamos dominados. Seja pelo esquema interno ao nosso próprio país, seja por economias e culturas que o colonizam, seja por ambos, como geralmente é o caso.
a resistência contra essa dominação, quando ela realmente nos toma conta da cabeça, é muito difícil. Inclusive porque pensamos que somos nós que estamos decidindo, em vez de um esquema pré-fabricado que internalizamos. Isso se percebe bem em situações simples, como quando concluímos que a realização plena de um jovem praticando o esporte da moda não é realização plena coisa nenhuma, mas a consequência prevista de um processo de marketing em que ele foi colhido. Quando, entretanto, esse processo é mais fundo, a ponto de o confundirmos com nossa própria identidade, nossa maneira de ser, aí a luta é mais difícil. E só pela consciência política e pela produção cultural livre e autônoma conseguiremos coletivamente vencer. É muito legal, muito bom, mas muito difícil. Porque, como a gente acabou de falar, as pessoas, quando a gente fala dos bolsonaristas, não cabe a gente falar os loucos, os idiotas, são pessoas que estão convictas de estarem fazendo a coisa certa. De estarem do lado certo, elas estão convictas de estarem do lado certo, de estarem fazendo tudo certo. Tá? Muito bem, eu queria agradecer, hoje acabou sendo até mais culto do que eu imaginei, eu queria agradecer a paciência de todos, a presença de todos, e queria terminar com a leitura de trechos de um livro. Quem fez o curso de Ciência Política comigo na universidade já conhece esse texto. É um texto chamado Discurso sobre a Servidão Voluntária. Esse texto foi publicado em 1536, mas vocês vão ver a atualidade dele. Escrito por Etienne de la Boétie. Ele faleceu com 32 anos de idade, perdão, e o texto foi publicado póstumamente, e ele estava escrevendo como uma reação. O rei da França, em 1500 e alguma coisa, aumentou o imposto sobre o sal, e a população foi muito prejudicada, a população se revoltou, mas o rei conteve a revolta. E aí o Etienne escreveu esse discurso sobre a servidão voluntária, o que já é interessante. Pelo título. No título tem essa contradição da servidão voluntária. Tá? Eu vou ler trechos, aconselho vocês a procurarem na internet, como é de 1536, é totalmente de domínio público, tem um monte de versões aí que vocês acham. Para ler inteiro não é longo, mas eu vou ler só uns trechos. É Discurso da Servidão Voluntária? Discurso sobre a servidão voluntária. Etienne de la Boétie. O nome eu não vou saber escrever, mas tudo bem. Discurso sobre a servidão voluntária é fácil de achar. Vamos lá, deixa eu ler esses trechos para encerrar o curso, o chave de ouro. Que nome se deve dar a essa desgraça? Que vício, que triste vício é esse? Um número infinito de pessoas não a obedecer, mas a servir. Não governadas, mas tiranizadas. Sem bens, sem paz, sem vida a que possam chamar sua. Suportar a pilhagem, as luxúrias e as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros contra os quais dariam o sangue e a vida, mas de um só. É estranho que 2, 3 ou 4 se deixem esmagar por um só, mas é possível. Poderão dar a desculpa de lhes ter faltado ânimo. Mas quando vemos 100 ou 1000 submissos a um só, não podemos dizer que não querem ou que não se atrevem a desafiá-lo. Mas o que acontece, afinal, em todos os países, com todos os homens, todos os dias? Quem, só de ouvir contar, sem o ter visto, acreditaria que um único homem tenha logrado esmagar 1000 cidades, privando-as da liberdade? Se casos tais acontecessem apenas em países remotos e outros não o contassem, quem não diria que era tudo invenção e impostura? Era o mais espantoso. Ora, o mais espantoso é sabermos
que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos-nos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada. Basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma a favor de si próprio. Basta que não faça nada contra si próprio. São, pois, os povos que se deixam oprimir, que tudo fazem para serem esmagados, pois deixariam de ser no dia em que deixassem de servir. É o povo que se escraviza, que se decapita, que, podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios. Que mais é preciso possuir para possuir a liberdade do que simplesmente desejá-la? Tomai a resolução de não mais servirdes e sereis livres. Não vos peço que o empurreis ou o derrubeis, mas somente que não o apoieis. Não tardareis a ver como, qual colosso descomunal, a que se tire a base, cairá por terra e se quebrará. É isso aí. Ó, nossa! Precisamos ler mais isso aí. 1.500, meu Deus. 1536, né? O comentário da Denise aqui. É isso, Denise. Estamos aí até hoje. Vai fazer 500 anos, a gente está lendo esse texto e arrepiando o braço. Com certeza, de arrepiar. Aí, recadinho de Herbert, está dizendo que é para providenciar o próximo. Vamos pensar nisso, Herbert. Que Willy Max, tá bom, tá fácil. Tá brinquedo não, tá fraco ele. Gente, estamos então encerrando o nosso curso básico de política. Também quero agradecer muito a participação de vocês, sempre com muitos comentários interessantes, tornou tudo mais prazeroso de fazer pela presença de vocês, pelos comentários que vocês sempre fizeram aí ao longo desses encontros. E agradecer Márcio, que topou aí essa jornada, se dispôs generosamente a compartilhar o seu conhecimento conosco. Márcio, obrigada. Eu também acho que a gente deve providenciar, fechado aqui com o Herbert, devemos providenciar outro urgente, porque vou sentir falta desses encontros aqui, tá bom? Gente, muitíssimo obrigada. Até a próxima. Eu deixo o Márcio para você fazer a palavra final. Gente, eu só tenho a agradecer e faço questão de passar esse recado final para a gente pensar nas nossas práticas diárias, né? No final das contas, o livro todo, o curso todo, foi para a gente repensar, e não só no momento de eleição, repensar a prática diária mesmo, nossa prática é política. Nós aqui estamos fazendo política, nós passamos 14 semanas fazendo política, 1 hora por dia, 1 hora por semana, né? Isso. E isso é importante, eu acho que a gente tem que continuar de outros jeitos. Vá para a rua, fale com as pessoas, fale com a sua família, né? Aquele ditado de que política, religião e futebol não se discute. Interessa quem manda. Só interessa quem manda esse discurso. E eu sei que minha família tem muitos bolsonaristas que é impraticável o diálogo, mas a gente vai tentando, né? Vai achando subterfúgios e vai tentando. Ok, obrigado, pessoal. Gente. Tchau, tchau. Ok, tchau, tchau. Até a próxima.